universo primeiramente filosófico ou religioso? Durante muito tempo, foi da filosofia e da religião, e não da ciência, que se exigiu a explicação do universo. Assim, ao descrever o universo no século IV a.C., o grego Eudóxio de Cnido fixou a Terra no seu centro, totalmente imóvel. O Sol e os planetas giravam ao redor dela, impulsionados por um jogo de esferas em rotação. Já as estrelas se situavam na esfera maior, chamada esfera das Fixas, e constituíam o limite do universo. Aperfeiçoada pelo sábio grego Ptolomeu, no século II d.C., essa visão serviu de referência durante quase 14 séculos. Em 1543, Nicolau Copérnico revolucionou a astronomia ao colocar o Sol no centro do universo. No entanto, o universo heliocêntrico do astrônomo polonês continuava sendo esférico e não ia além das estrelas fixas. O universo só se abriu de fato em 1600 quando, pela primeira vez, Galileu dirigiu uma luneta astronômica para o céu e descobriu que a Via Láctea, até então considerada uma espécie de nebulosa branca, se compunha de uma miríade de estrelas que eram verdadeiros sóis. Relegado à categoria de uma estrela entre outras, o Sol perdeu o seu lugar de centro do universo em 1784, quando William Herschel descobriu que a nossa estrela se encontrava na periferia da galáxia, cuja parte visível era a Via Láctea, a qual não passava de um disco repleto de estrelas. Mas a verdadeira revolução ocorreu no século XX, graças à observação com o auxílio de grandes telescópios, e à teoria do Big Bang, que conferiu ao universo a sua verdadeira dimensão e lhe restituiu uma história. De fato, no início do século XX, os cientistas continuavam convencidos de que o universo era imutável e eterno. Sempre havia existido e seguiria existindo tal como era. Mas, assim sendo, porque o universo, embora dominado pela força da gravitação, que atraía todos os objetos uns para os outros, não se desfazia sobre si mesmo? E, já que o universo se constituía de um número infinito de estrelas, porque se mostrava escuro, e não inteiramente brilhante? A resposta teórica para essas duas perguntas foi dada entre 1922 e 1927 pelo russo Alexandre Friedmann e pelo belga Georges Lemaitre, originando-se a partir daí a teoria do Big Bang. O universo não era estático. Estava em expansão. O universo não existia desde sempre. Nascera há cerca de 15 bilhões de anos. E, desde então, passou de um estado extremamente denso e quente para outro muito diluído e frio, que hoje conhecemos. A observação não tardou a confirmá-lo. Em 1924, o astrônomo norte-americano Edwin Hubble descobriu que o universo era formado por uma multidão de galáxias comparáveis à nossa, dando-lhe então toda a sua profundidade. Em 1929, ele constatou que essas galáxias se afastavam umas das outras. Portanto, o universo estava em expansão. Hoje a teoria do Big Bang, ainda que contestada por alguns astrofísicos, continua sendo o modelo mais consistente. Numerosas observações confirmaram suas previsões. A atual abundância de elementos como hidrogênio e hélio, estudo de galáxias muito distantes, detectadas há cerca de 15 bilhões de anos-luz, descoberta da radiação cósmica de base por Arno Penzias e Robert Wilson em 1965, e, posteriormente, seu estudo minucioso graças ao satélite COBE, em 1992. Aqui na Terra, as experiências da física de partículas, realizadas em grandes aceleradores, como os do Laboratório Europeu de Física de Partículas, em Genebra, complementaram essas observações. Porém, a teoria do Big Bang não dá todas as respostas, sobretudo no referente ao futuro do universo. A gravitação vencerá a expansão, e o universo acabará em um Big Crunch, o contrário do Big Bang? Ou as duas forças se equilibrarão, e a expansão se deterá? As últimas observações de supernovas muito longínquas parecem indicar que a expansão não está prestes a estancar. Pelo contrário, estaria se acelerando. Contudo, restam muitas outras perguntas: o universo é finito ou infinito? O que havia antes do Big Bang? Nosso universo nasceu de outro ainda maior?